Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu convidei o Vitor, que é gestor da Suno Asset, para falar um pouco mais a respeito do SNFF11, que é o fundo de fundos aqui da Suno. O Vitor é gestor da Suno Asset. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Legal. Para quem não te conhece, assim, se apresente brevemente, por favor. Eu sou o Vitor, diretor responsável pela gestão dos fundos da Suno Asset, 17 anos de mercado, vários tipos de fundos, inclusive o Becri, que fez o Thiago me conhecer. E agora, à frente dos fundos da Suno, SNFF11, Suno FIA e SNCI. Hoje o SNFF é o fundo de maior prêmio, né, sobre o valor patrimonial, aquele fundo que está sendo mais bem precificado pelos cotistas do Brasil aí, na hora que a gente mensura o preço sobre o valor patrimonial. Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho da estratégia por trás do SNFF, o que você faz, como é que é seu dia a dia como gestor do SNFF11, para quem não conhece. Legal, esse SNFF11 parte do material produzido pela Suno Research. Então a gente lê, consome todo o material que é publicado pela Suno Research, né? A gente olha cada um dos ativos recomendados e aqueles que têm algum viés positivo. A gente olha também o mercado como um todo, olha o que está vindo para ofertas restritas a profissionais, né? O fundo é um investidor profissional, isso nos abre portas diferentes de portas que o varejo tem. E diante de todas essas informações a gente decide e faz a alocação do fundo. Grande parte da carteira é alocada visando renda, né? E uma parte mais tática e estratégica visando ganho de capital. A gente tem executado essa estratégia desde o início do fundo, que foi maio de 2021. Tá. Quanto que vocês pagaram de dividendo nos últimos, sei lá, 2 exercícios aí mensais? Começou bem baixo, né? O fundo estava montando a carteira e ainda tem um detalhe técnico, né? Que o fundo só pode distribuir aquilo que passa efetivamente no caixa do fundo. Então, quando a gente compra a cota do fundo no mês, o fundo fica X, mas o rendimento a gente só recebe no mês seguinte, a gente só pode contabilizar esse ganho no mês seguinte e pagar no outro mês. Então, tem um delay que prejudica o início dos fundos, mas hoje a gente já está pagando 70 centavos, já por 2 vezes a gente pagou de rendimento 70 centavos por cota. Então, acredito que a gente está numa velocidade saudável, numa velocidade que reflete aí um pouco mais da maturidade da carteira, já, né, antes de 6 meses. Legal. O estudo de viabilidade mostrava que essa maturidade ia chegar depois do 8º, 9º mês, e a gente conseguiu chegar antes de 6 meses. Legal. E quais são as, sei lá, 3 maiores posições do fundo hoje, só para quem não conhece, ter um pouco mais noção do que você investe? A gente tem uma atuação bastante dinâmica, então as 3 posições, às vezes elas mudam do meio do mês para o final do mês, mas eu posso destacar aqui a Alianza, né, a LZR11, é um fundo, ele é mais de logística, tem um pouco de que não é logística, então ele é um misto, ele é um híbrido, mas ele é um fundo que se caracteriza por ativos de alta qualidade. Então ele tem uma gestão muito bem feita pelo time da Alianza e os ativos são de bastante qualidade. Um outro fundo que eu destaco aqui é o Helg, que é o fundo de logística da REC. Ele é um fundo que não está em Cajamar, ali não tem os ativos mais óbvios, mas ele consegue comprar muito bem os ativos, trabalha bem os ativos e ele tem um yield aí 9 alto, 10, com esse desconto na cota talvez, né, tenha passado de 10% de yield, olhando o valor de mercado. Então, é um rendimento bastante bom, né, que ele paga por mês. E o terceiro fundo é o HGRU, é um de renda urbana, que tem muitos imóveis, é muito diversificado. Ele tem mais de 70 imóveis, então ele é bastante diversificado, espalhado pelo Brasil. E é renda urbana, né? O que é renda urbana? É loja de varejo, quer dizer, todos os imóveis que não são office, né? Não são escritórios, não são necessariamente shoppings, nem residências, né? São lojas. O conceito renda urbana é o que... Esses 3 aí tem uma posição. Isso eu estou falando posição de 30 de setembro, né? A gente, né, já passou um pouquinho, já mudou um pouco a carteira, né? Mas a carteira pública, né, o que a gente pode falar abertamente, são esses.
Legal. E para quem que você acha que é destinado esse fundo? Quem está nos assistindo aqui deveria saber o que sobre esse fundo para que tome sua decisão de investimento ou não? Esse fundo tem como público-alvo o público em geral, ou seja, todo mundo, ou seja, você que está assistindo a gente. Então, para quem quer fazer um investimento em fundos imobiliários, não quer escolher, às vezes sabe escolher, Thiago. A pessoa sabe escolher, acompanha, assiste nossos vídeos aqui, sabe analisar, mas às vezes não tem tempo. Quer dedicar tempo a outra coisa, ou quer, às vezes, diversificar o processo de tomada de decisão. Ele quer decidir um pouquinho, mas quer deixar um gestor profissional decidindo um pouco por ele. Então, esse fundo é para quem quer delegar a gestão por completo ou parte da gestão para um time de gestores profissionais de uma casa que tem um processo de análise profundo, que tem um processo de escolha dos ativos muito criterioso. Então, é para esse investidor que o SNFF existe. E é importante lembrar que, quando você está contratando um serviço, você tem que ponderar qualidade e preço, né? E uma coisa muito importante, uma postura da Suno, em todas as linhas de negócio, é preço eficiente. A Suno é muito eficiente, a Suno conversa com muita gente, a gente fala diretamente com o consumidor, não tem intermediário entre a nossa conversa e o consumidor, por isso a gente consegue ter uma estrutura de custo muito enxuta. Isso a gente compartilha com o nosso cliente, nosso investidor. As taxas dos fundos da Suno, desde o IPO, desde a oferta, a taxa de estruturação, a taxa de distribuição do fundo, taxa de administração e performance do fundo são muito competitivas, são metade do mercado, quando é possível fazer. Por exemplo, a taxa de performance é a metade do padrão de mercado. No IPO, os custos foram metade do padrão de mercado e a taxa de administração está abaixo da média de mercado. Então, a taxa de administração é 0,78, contando com tudo, escrituração, custódia, administração fiduciária e gestão. E a taxa de performance é 10% sobre o que passar do IFIX. Ou seja, se o IFIX naquele ano é 10% e a gente conseguir 15%, a taxa de performance é 10% daquele adicional de 5%, quer dizer, 0,5% ao ano. Então, o cotista, nesse meu exemplo aqui, ele ficaria com 14,5%, né, contra 10% do IFIX. É realmente uma estrutura de custo muito competitiva, muito interessante, leve, né, que deixa o fundo leve, e a maior parte, grande maioria do retorno é para o cotista, como tem que ser. E aí, Thiago, para tangibilizar, né, que a gente fala 0,6, 0,7, vamos colocar um número aqui, né? A taxa de administração é 0,78 com tudo, né? A nossa remuneração, a taxa de gestão é 0,6% ao ano. Então, o investidor que está investindo aí R$10.000, né, a gente pega aqui o ticket médio, dá R$10.000, esse investidor está pagando R$60 por ano para a gente fazer a gestão dos recursos dele. Isso significa R$5 por mês. Então, é um custo... Se a gente dividir por dia útil, né, a gente vai entrar na casa dos centavos aqui. Então, essa eficiência a gente consegue dividir com o cotista, com o investidor, para ele ter um serviço de altíssima qualidade, né? Por que eu estou falando de altíssima qualidade? Olha para trás, vamos olhar o histórico, né? A gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a rentabilidade passada mostra quem a pessoa é, mostra a capacidade do time. E nos últimos 4 anos, a carteira recomendada da Suno bateu o IFIX com muita folga, né? De lavada. De lavada. A gente bateu, até o corte que a gente fez, inclusive, para o material do fundo, a carteira tinha rendido 90% contra 48%. Eu vou ajudar o IFIX. 50%, eu vou arredondar o IFIX para cima. 50% do IFIX, né? Ou seja, transformou R$100 em R$150 e o cliente da Suno transformou R$100 em R$190. Né? Deu 90 contra 50 em 4 anos, que é 10% ao ano a mais do que o benchmark. Isso é muito, né? É realmente um retorno admirável por R$5 por mês, né? Para aquele investidor que está investindo R$10.000 nas cotas do SNFF 11. Beleza, Vitor, muito obrigado. Acho que deu para esclarecer bastante a respeito da SNFF 11. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.